Olá, boa noite! Janeiro, férias, viagens. Com o aumento da circulação de viajantes, cresce também o número de reclamações relacionadas ao transporte aéreo, terrestre, hospedagens, pacotes contratados. Você sabe dos seus direitos como turista? Sabe a quem recorrer caso algum contrato não seja cumprido? E se tiver algum imprevisto e não puder viajar? Hoje te orientamos sobre essas e outras questões. Ninguém quer ter problema nas férias, não é mesmo? Mas e se tiver, o que fazer? Quem nos orienta hoje aqui no estúdio é a Luciana Ateniense, ela é advogada e especialista em direito do viajante. Luciana, bem-vinda ao Opinião Minas, tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigada, é uma satisfação estar aqui. Agradece a sua disponibilidade, está aqui logo aí no começo do ano, um ótimo 2025 para você. Para você também e para toda a sua equipe. Muito obrigada. Bom, a gente está aí em janeiro, férias, viagens ou longas ou mais curtas, nacionais, internacionais, de ônibus, de avião. Tudo tem que ser muito planejado, mas ainda com todo o planejamento que a gente, enquanto turista, faz, pode sim ter problema? Sim, e infelizmente, né, Érica, é um problema em cima da hora. Às vezes é quando você está no aeroporto ou na rodoviária que você depara com algum problema, ou quando você chega no hotel e verifica que aquele hotel não é conforme aquela foto bonita, né, divulgada na internet. E o que a gente precisa levar em consideração? Preços, por exemplo, eles são muito atrativos para a gente. A gente vê um pacote ali, às vezes numa agência que faz tudo, transporte aéreo ou terrestre, junto com hospedagem, e fica muito atrativo aqueles valores ali para o consumidor, a gente acaba comprando, mas a gente tem tido muitos problemas com esse tipo de pacote nos últimos anos, né, Luciana? Nos últimos meses, principalmente. Isso mesmo, quer dizer, um preço bom é sempre muito atentador, né? Mas a gente tem que ver na realidade do mercado. Não adianta você contratar só pelo preço. Busque, hoje nós temos aí algumas plataformas que você verifica a insatisfação do consumidor, faça uma pesquisa no momento em que vai contratar, porque hoje tem muito fake news. Às vezes na internet, no Instagram, você contrata achando que uma determinada empresa, na hora de pagar com Pix é outra. Então verifique se aquela empresa que te está ofertando tem CNPJ, se tem endereço físico, porque o que acontece? Às vezes você compra e nem tem como encontrar essa empresa depois. É verdade. Então, a informalidade gera um problema ainda maior. Então, a gente tem que ter essa cautela. Bom, Luciana, durante a edição de hoje eu vou trazer o seguinte, então, alguns problemas reais mesmo, de consumidores reais. Muitos você compartilhou com a gente. Luciana ajudou a gente na produção desse programa, conversando com as pessoas, foi até a rodoviária, inclusive, de Belo Horizonte, para trazer essas dúvidas do consumidor, do turista. Então, eu vou te trazer aqui as situações para você dizer o que a gente deve fazer. Ótimo. Você começou aqui o programa dando um exemplo de que isso já aconteceu comigo, eu já te contei isso, né, Luciana? Eu contratei um pacote, cheguei no local e não existia ali, o hotel não existia. Era um matagal, um terreno vazio mesmo. O que fazer quando isso acontece? Você contratou um pacote, chegou lá, aquele hotel não existe ou não é aquilo que você contratou? É inacreditável, mas isso acontece de forma corriqueira. Então você, primeiro é formalizar o máximo possível, mostrar que naquele local onde você está, tire foto, né? Hoje é fácil você localizar isso no próprio celular, mostrando que não está de acordo com o contrato, porque toda prestação de serviço turístico está vinculado com o Código de Defesa do Consumidor, né? Nós somos consumidores e aquela empresa, ela é fornecedora. E não adianta, a agência de viagem fala, sou mero intermediária, não tenho responsabilidade nenhuma. Pelo Código de Defesa do Consumidor tem sim, até aquelas grandes empresas que divulgam serviços na internet. No momento em que ela divulga o serviço, ela integra a cadeia de consumo e fornece sim uma expectativa e, sobretudo, uma responsabilidade perante o turista. Você falou de provas, o que são consideradas provas diante da justiça aí? É foto, vídeo, o que mais? Então vamos lá. Primeiro é aquilo que te seduziu para você contratar.
printa aquela informação prévia, porque pelo Código de Defesa do Consumidor que eu estou falando com você, a oferta vincula o contrato. Printou, tire cópia de um contrato, porque a gente esquece de pedir contrato ou esquece de guardar este contrato. Só na hora que tem um problema você fala, eu acho que eu aderi, assinei alguma coisa. Então, tem que ter essa formalidade antes. Evite só conversa pelo telefone. Às vezes você nem consegue falar pelo telefone, né? Quando você chega no local. Formalize por e-mail, algo assim. Chega no local, tire foto também. Porque só na formalidade, você buscando documentos, é que vai comprovar o seu direito. Não pode, e a empresa não pode também falar, está subtendido, eu queria dizer, não quis dizer nada. Ofertou isso, tem que cumprir. Tem que ser nítida a comunicação ali. Isso mesmo. Conversa pelo WhatsApp é prova também? A gente pode guardar uma boa ou não? Isso, há uma divergência aí jurisprudencial, mas eu acho que vale a pena. Acho não, tenho plena convicção que vale a pena, é uma prova a mais. Bom, a gente está em janeiro, época de chuva, às vezes voo cancela, atrasa, muda data, muda horário. Isso pode acontecer também com o transporte terrestre, dependendo aí das condições meteorológicas. Sim. A gente quer saber o seguinte, qual que é a responsabilidade da companhia ou é nenhuma? Vamos lá, infelizmente nesse mês de janeiro as chuvas estão continuando aqui, seja no Sudeste, em algumas partes do país. Em nenhum momento nós estamos questionando se o voo precisava ou não decolar. Né? Nós não estamos questionando a decisão do comandante. Ele decide, ele é a autoridade máxima, ok. Mas essa decisão do comandante em cancelar ou retardar o voo, por exemplo, não tira a responsabilidade da empresa. De quê? Assistência material. A empresa ela é obrigada a fornecer, primeiro, comunicação, alimentação a partir de 2 horas e hospedagem pernoite. Não adianta falar, mas está chovendo, responde aí, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Tem da assistência material, não em relação à decolagem. Outro problema, Érica, que nós temos muito é o seguinte, de manhã, por exemplo, agora em janeiro, suspendeu, mas à tarde o voo continuou. Né? A temperatura melhorou e a empresa só te recomoda no dia seguinte, mas tinha voos à tarde e neste caso existe uma resolução da ANAC chamada Resolução 400 que fala o seguinte, cancelamento de voo ou atraso, a empresa tem a obrigação de fornecer voo próprio ou de terceiro na primeira oportunidade. E isso não acontece, porque ele cancela e te remarca só no dia seguinte, mas tem voos de outras empresas decolando no decorrer da tarde ou da noite. Então, neste caso, o que você tem que fazer no seu celular? Você consegue acessar o site do aeroporto e você vai printar mostrando que tinha voos de outras empresas que estavam decolando e a empresa negou. Olha só, e pior ainda a situação quando um voo está dependendo do outro, a gente tem ali as conexões, por exemplo, e aí a situação fica muito pior. Demais, quanto mais voo internacional, porque é um efeito dominó. Atrasou, por exemplo, aqui no aeroporto de Confins e você tem um voo de Guarulhos, você perde. E outro problema sério é que a empresa fala o seguinte, não, a minha responsabilidade era até Guarulhos, eram localizadores, bilhetes diferentes, tá bom? Então, eu comprei, supondo, daqui para Guarulhos, por uma determinada empresa nacional e uma empresa internacional de Guarulhos para Madrid, por exemplo. Mesmo sendo bilhetes diferentes, localizadores diferentes, no momento em que você demonstra, olha, eu tinha um prazo de 3 horas para ficar, tinha voos decolando de Confins, por exemplo, neste horário, não era mais problema meteorológico, como eu falei com você anteriormente, e mesmo assim não poderiam ter me recomodado em outra aeronave e não colocaram. Isso é quando tem problema meteorológico, mas eu tenho que comprovar que tinha voos decolando, tá bom? Agora, quando não tem problema meteorológico, isso acontece demais, a responsabilidade da empresa em relação de não ter recomodado o passageiro em voos de terceiros e acarretou a perda
do voo internacional e tem responsabilidade, sim. Em todas as situações, então, tem responsabilidade? Tem, mas em casos concretos às vezes você não consegue ter de assistência para decolar, mas você não tira a responsabilidade da assistência material, que é de informação, alimentação e hospedagem, caso tenha pernoite. E no caso do transporte terrestre, é comum ter atrasos, cancelamentos por conta de condições climáticas. Na passagem terrestre do ônibus, a gente consegue também remarcar, por exemplo? Vamos lá. Nós temos duas leis distintas. Nós temos o transporte rodoviário interestadual. Qual que é esse? É que eu vou viajar de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, e tem o transporte intermunicipal. Viajar daqui, de Belo Horizonte para Salinas, por exemplo, que é a terra da minha mãe. Então, neste caso, são leis distintas. O interestadual, se você perdeu o voo, cheguei atrasado, perdeu, o interestadual te dá um prazo de 1 ano para você remarcar. Mas um intermunicipal, não. Então, neste caso, não dá. Então, por isso que temos que chegar com antecedência, para não ter problema. Agora, aconteceu um problema de saúde. Fiquei doente, não pude viajar. Isso, vamos lá. No interestadual, você pode cancelar até 3 horas antes do embarque. E a empresa pode deduzir uma multa de 5%. Esse é o interestadual. O intermunicipal, você pode pedir uma restituição, mas no prazo de 12 horas. Um é 3 horas, o interestadual, e o intermunicipal. Isso é importante, porque senão, como no transporte aéreo também, se você não comunica que não pode viajar, dá no show, você perde, né? A gente vê que então você tem que comunicar, porque você vai ter direito no transporte aéreo, se você comunicar de forma prévia, e no interestadual também, no transporte rodoviário. Tem que ter muita atenção, hein, Luciana? Tem, e não adianta bater boca. Quando eu vejo passageiro xingando uma atendente, às vezes até mal educado com atendente no transporte aéreo, perde o direito. Não é dessa forma, agredindo verbalmente uma funcionária, que você acha que você vai ter o seu direito, porque consumidor, ele tem os seus direitos, mas também tem os deveres. Isso é bom a gente salientar. Então, tem formas hoje de você reclamar. No canal de atendimento, seja digitando, né, por um chat da empresa, printa. Ou então eu gosto muito daquela plataforma consumidor.gov.br. O que é esse consumidor.gov.br? É vinculado ao Ministério da Justiça. Então, determinadas empresas, elas são cadastradas e tem prazo para responder. Diferente do canal de atendimento, né, Eric? Você fica, É uma pressão maior. É uma pressão maior. E aí, independentemente de ser na área do turismo, o consumidor.gov, a gente pode reclamar de qualquer empresa, de qualquer área, não pode? Tudo, olha se está cadastrado. Vale a pena, eu sempre falo isso. Vincule a responsabilidade e se amanhã precisar entrar na justiça, eu brinco que os juízes gostam muito desse consumidor, porque mostra a boa-fé do consumidor, que ele está querendo resolver de forma extrajudicial. Ele tentou, mas pelo descaso da empresa, ele não conseguiu. Sandra, a gente quer saber, você falou dessa tentativa de negociação, a gente quer saber quais outras possibilidades o consumidor tem. Quando que, de fato, ele precisa ter um advogado para fazer essa intermediação, vai para a justiça, demora, a gente quer saber essas orientações daqui a pouco. Falar também sobre o turista, o viajante que tem necessidades especiais para viagem, não é mesmo? Que tem que ter outras condições de viagem dos outros passageiros. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente traz essas questões e tira mais dúvidas aqui do nosso viajante. Até já. Estamos de volta com Opinião Minas, hoje falando sobre os direitos dos viajantes. Você sabe o que fazer se tiver problemas com transporte, hospedagem, pacote contratado? Quem nos orienta hoje é a Luciana Ateniense, ela é advogada especialista em direito do viajante. Trouxemos várias situações hipotéticas aqui, tem uma que parece que é bem comum, que é a questão do extravio de malas. Como proceder nessa situação, tanto quando é no transporte aéreo quanto no terrestre? Vamos lá. Primeiro, identificar a sua mala.
Identificar, porque muitos têm a mala preta. Então, identifique, põe uma etiqueta para saber diferenciar. Às vezes a gente também põe uma fita, né? Alguma coisa assim. A mala foi extraviada? Tem que formalizar o mais rápido possível, seja pela empresa aérea como rodoviária. Na empresa aérea tem um documento chamado RIB, Registro de Irregularidade de Bagagem. Aí o que acontece? Nós temos aqui no Brasil, chamado Resolução 400 da ANAC, que fala, olha, uma mala extraviada, no transporte nacional, você tem a empresa tem um direito de devolver em até 7 dias e o internacional 21 dias. Sinceridade. Você acha que você viaja? Muitas vezes você não viaja 7 dias. Não. Você foi e voltou de Porto Seguro e ainda pode esperar que está tudo ok? Não. Então, neste caso, mesmo que essa resolução fala isso, é uma resolução administrativa, não tira o direito do consumidor de quê? Adquirir as roupas emergenciais, produto de higiene pessoal, para suprir a necessidade que estava naquela sua única mala. E neste caso, não adianta a empresa falar que não tem responsabilidade porque devolveu neste prazo. É a mesma coisa do internacional. Érica, quem é que viaja 21 dias para transporte internacional? Quer dizer, eu viajei para a Europa, um frio, e agora tudo bem. Eu estou sem nenhuma roupa do inverno, voltei para Belo Horizonte, me entregaram uma semana depois, está tudo ok? Não. Então, neste caso, o que você gastou com extravio em virtude de quando você não estava na sua casa, na sua residência, que você foi obrigada a comprar, a empresa tem que restituir. Entretanto, no transporte internacional, nós temos uma resolução específica, que é tabelado, chamado Convenção de Montreal. Então, hoje, o preço de mala extraviada no exterior, mesmo que seja temporário, é mais ou menos 7.000, 7.500, sabe? Independentemente do que você comprou, por exemplo, se eu juntar as notas fiscais do que eu comprei, do que eu precisei gastar com produtos de higiene pessoal, roupa, calçado, se eu apresentar essa nota e for maior, esse reembolso ele acontece? No nacional, sim. No internacional tem limitação. Tem uma limitação. O que também é bom no transporte, leva umas roupas na sua mala de mão. Né? Pelo menos algumas, remédio, algumas coisas que você precisa, leve na mala de mão para não ter este problema, porque no exterior tudo fica mais difícil. Mais difícil, mais caro. Se você tem um remédio controlado, você não consegue comprar com uma facilidade. Então, não adianta a empresa falar, olha, eu tenho um prazo de 7 dias, nacional ou internacional, 21 dias, eu não tenho responsabilidade. Tem sim, porque no momento em que você assegurou o meu transporte, era com a minha bagagem de forma segura e pontual. Muito bem. E tem uma outra questão, quando a gente compra um pacote, por exemplo, Luciana, e a gente não pode viajar ou desiste do pacote, aí tem alguma cláusula ali que fala que o ressarcimento é em 100%? A multa. A multa, isso. A multa é em 100%. Isso é correto, é adequado, é justo, honesto? Vamos lá. Ela fala o contrato determinou multa de 100% e o consumidor aderiu. Opa! O contrato estabelecido por aquela empresa, ela não é superior ao Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é uma lei geral, pública, de interesse geral, que sobressai aquele contrato particular. Então, existe um artigo 51 de cláusulas abusivas do Código de Defesa do Consumidor. Você pode cobrar multa em virtude do cancelamento do consumidor? Pode, mas não pode ser 100%, isso é uma cláusula abusiva. Quanto mais próximo à viagem, a multa pode ser um pouco maior. Até mais ou menos hoje a gente vê nas decisões judiciais 20%, mas impor uma multa de 100%, seja de hotel, seja até do aéreo ou de um pacote, é abusivo, até tem várias decisões mostrando isso, pela abusividade amparada pelo Código de Defesa do Consumidor. E eles falam, mas você comprou, você sabia, mas esse contrato particular não prevalece junto à lei, em relação à lei consumerista. E o tal Você Sabia fala também sobre, você comprou um pacote nas condições melhores, muito mais abaixo do preço, isso também não vale? Não vale. E às vezes no transporte aéreo, nem a taxa de embarque eles querem devolver. O que é taxa de embarque? É o que você gastou? É aquele serviço disponibilizado no aeroporto? Então,
E às vezes eles só devolvem. A taxa de embargo, até mesmo eles retêm. Isso é abusivo. Pode cobrar a multa? Pode. Não estamos contra. Mas que não seja 100%, porque aí contraria o Código de Defesa do Consumidor. Bom, só voltando aqui a uma questão anterior, Luciana, você falou sobre o reembolso no caso de bagagens extraviadas, que é de 7 mil? Mais ou menos 7.500 para viagem internacional. Aí é 7.500 reais ou dólares? O que é? Não, 7 mil reais. O que acontece? Essa lei específica, ela tem uma moeda internacional chamada Direito Especial de Saque, chamado DES. E sempre a gente tem que fazer a conversão pelo Banco Central. Então, atualmente está mais ou menos 7 a 7.500. Bom, e quando, pela sua experiência aí, Luciana, quais têm sido as reclamações mais comuns do viajante ultimamente? Olha, no ano passado, em 2024, eu tive muita negativa de embarque. Negativa de embarque interessante, porque é quando você compra com uma agência virtual uma passagem. E aí, no momento, 24 horas antes de você viajar, você vai fazer seu check-in eletrônico, mas não consegue. E aí você não consegue fazer seu check-in eletrônico, chega no aeroporto, a passagem não tem, aí um fala que é o problema da agência, outro fala que é da companhia aérea, e aí ele tem que comprar uma nova passagem. Eu tive este problema, que era um problema inusitado, que eu não tinha tanto em 2024. Espero que isso diminua. E aí, em relação aos embarques aéreos, que você está dizendo, não é mesmo? E de transporte terrestre, algum que tem sido mais comum? O de transporte terrestre, o que a gente observa? Que o consumidor, eu não sei se ele sabe plenamente dos seus direitos, né? Mas ele reclama pouco, não quer dizer que o rodoviário é 100%, mas eu vejo muito, nesse período de autoestação, veículo diferente ao contratado. Vamos dar um exemplo? Eu contratei um leito para viajar, chego um ônibus convencional. Aí, não, eu contratei um leito e tenho um convencional, mas eu quero ir para Porto Seguro. Então, neste caso, o que acontece? Você vai, porque você já tem contratação de hospedagem, algo assim, mas você tem o direito de pedir a diferença do preço daquela passagem leito para o convencional. E nós temos também um direito no interestadual, que é aquela viagem entre 2 estados. Quando tem um atraso de 1 hora, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Ou então que seja executado por outra empresa para o mesmo destino. E se tiver também um cancelamento, como acontece muito no aéreo, você pode, a partir de 3 horas, você tem direito à alimentação e hospedagem em caso de pernoite. E às vezes o passageiro rodoviário não sabe. Não sabe. Tem muita coisa que a gente não sabe, Luciana. Como que a gente consegue se informar melhor sobre todas essas questões que a gente tem discutido aqui? Algum lugar que você nos oriente? Olha, eu gosto muito do trabalho dos PROCONs. Do PROCON, eu acho que é um trabalho muito importante. Eu tenho também um site chamado Viajando Direito, com dicas atuais, assim, sobre os direitos e deveres do passageiro. A questão aí, nós temos uma questão dos pets, né? Dos animais, se pode viajar com os animais ou não. É uma informação que a gente tem sempre que verificar. Você lembra daquele caso, daquele animal que faleceu, Sim. né? É um problema que hoje o consumidor ele quer viajar e ele não sabe seus direitos em relação aos animais, que vale a pena saber. Você fala tudo isso no site? Sim, no Viajando Direito nós temos falando sobre isso, porque você também tem as obrigações. A questão dos animais, por exemplo, né, de um gato, de um cachorro, tem que estar a vacinação em dia, você tem que ter um atestado do veterinário, colocar naquela caixinha correta para o animal, que tenha ventilação, que ele possa fazer um giro de 360 graus, que ele possa ficar em pé. Tem que ligar antes para a empresa para saber se faz ou não, porque o rodoviário, por exemplo, são só 2 animais que podem ser transportados. Então, tudo você tem que ver com antecedência. Não adianta ser de forma inesperada. Luciana, você falou com a gente aqui, deu um canal para tentar essa intermediação com a empresa no consumidor.gov.br, é um canal que você entra, é um site do governo, tá aí na sua tela, inclusive, você pode relatar essa situação e a gente consegue fazer essas reclamações, ter um resultado, um acordo com a empresa, reembolso sozinhos? A gente consegue ou tem que ter uma intermediação de advogado? Não, olha, e eu gosto do consumidor.gov.br e sempre indico para os meus clientes, porque tem que parar, Érica, com aquela balela falando que turista
Quer propor ação judicial? Para com isso. Turista querendo viajar, se imagina. Eu tô querendo comprar uma viagem, mas tô querendo que dê problema. Me poupe. Então, isso não existe. Se existe, é uma porcentagem mínima. Então, deu um problema, o primeiro você quer resolver aquilo. Então, busca o consumidor.gov. É obrigatório antes de propor ação? Não, mas vale a pena, porque resolve, tem prazo para responder. Então, eu acho interessante. E nos canais de atendimento, formalize. Quer reclamar por telefone? Busque o protocolo. E gere estatístico, que é muito importante para a resolução dessas questões, né? Agora, se você não conseguir, uma outra opção é propor ação, é legítimo. Aí, neste caso, você vai pedir não só o prejuízo material, que é o prejuízo financeiro, mas, sobretudo, danos morais. Danos morais também. Pelo descaso. Pelo descaso, eu falo isso toda hora. Eu trabalho nesse tema há mais de 25 anos. E eu vejo, seja um passageiro que está indo para Salvador, para Ilhas Maldivas, o que for, quando propõe ação, não é para querer ganhar dinheiro, porque o dinheiro que vai ganhar na justiça não vai ficar rico, mas é pelo descaso, é a falta de respeito, porque na hora da oferta se promete tudo e na hora da execução deixa muitas vezes aquela musiquinha irritante no telefone. É verdade, você esperando ali, ó. Esperando, e quando atende, a ligação cai. Né? Isso é o descaso, a perda de tempo, não se pode tratar o consumidor dessa forma. Sendo uma última pergunta aqui no finalzinho do programa, as acomodações, hospedagens com Airbnb tem as mesmas regras dos hotéis? Porque é uma hospedagem, por exemplo, que tem outras modalidades também, né, Luciana? A gente tem essa diversidade hoje, mas as regras são as mesmas? Olha, hoje teve uma alteração da Lei Geral do Turismo falando da Airbnb, mas existem leis diferentes do Airbnb, mas há uma divergência até na Justiça se poderia amparar pelo Código de Defesa do Consumidor ou pela Lei do Inquilinato ou uma lei específica. Eu defendo que se pode amparar ao Airbnb a responsabilidade dele, porque ele intermediou e não é mera intermediação como uma agência de viagem. Se ele intermediou na sua plataforma, ele assume a sua responsabilidade e integra a cadeia de fornecedores. Mesma situação, então, quando acontece de você fazer essa locação e não ter ali, quando chegar no lugar, na hospedagem, o que você contratou pela porta, mesmo com o hotel. Então. A imóvel de temporada é uma lei específica, mas não tira a responsabilidade daquele que oferece. Luciana, obrigada. Que coisa boa começar o ano com você. Muito obrigada pela participação com a gente, pela parceria sempre. Muito obrigada, eu que agradeço. Espero que você tenha um ótimo 2025 e todos vocês. E vamos viajar. Viajar é sempre muito bom, mas com direitos e sabendo seus direitos e deveres. Exatamente. Obrigada, viu, Luciana? E para compartilhar sobre esses direitos e deveres que a gente aprendeu hoje nessa edição, primeira edição de 2025 do Opinião Minas, aqui com a Luciana, você pode compartilhar essa edição com seus amigos, família, com a sua rede aí, pra gente viajar com tranquilidade, paz e, se tiver algum problema, saber como agir. O programa completo já está disponível para você no nosso canal no YouTube. Nós também estamos no Instagram e no Facebook. Uma ótima noite para você, um 2025 muito bom, e eu te espero aqui amanhã às 7h30 em ponto. Tchau, tchau.